Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje: Profecias de Dom Bosco sobre Brasília. Profecias de Dom Bosco sobre Brasília. Um tema bem diferente, bem interessante, porque eu vou trazer aspectos históricos do Brasil e aspectos proféticos, né? Quais foram essas profecias e dados muito interessantes sobre a história do Brasil e especificamente de Brasília. Então, vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Olha o que aconteceu. Vamos pegar um dado histórico muito interessante. No dia 30 de agosto de 1883, Dom Bosco, que foi um religioso católico, um padre, né, profetizou o surgimento de uma terra prometida, onde Brasília foi construída no século seguinte, entre os paralelos 15 e 20. Então é o seguinte, ele profetizou o surgimento de uma terra prometida entre os paralelos 15 e 20, que são justamente os paralelos, né? Paralelos são aquelas linhas horizontais, né, que vão dividindo, né, o mundo. Então ele previu, entre o paralelo 15 e 20, que surgiria essa terra prometida. E é justamente onde foi construída Brasília. Só que no século seguinte. Então, foi construída em 1960 por Juscelino Kubitschek. E a profecia foi de 1883. Então, vamos ver muitos aspectos históricos interessantes, porque Dom Bosco profetizou. Juscelino fez a obra, mas tem muito a ver com Dom Bosco. E vocês vão ver por quê. Quem foi primeiro Dom Bosco, né? Vamos fazer uma rápida apresentação dele, para que a gente entenda esse aspecto histórico. Dom Bosco, que viveu entre 1815 e 1888, foi um padre católico italiano que teve sonhos proféticos. Ele foi até canonizado depois, então ele teve uma série de sonhos proféticos. E um desses sonhos proféticos, ele previu o seguinte, e eu vou citar como foi o sonho, para que a gente entenda tudo que envolve Brasília nesse sonho. Então, entre os graus 15 e 20, havia uma enseada bastante longa e bastante larga, que partia de um ponto onde se formava um lago. E realmente, em Brasília tem um lago, é o Lago Paranoá, e a partir desse lago é que se projeta Brasília. Então, uma enseada bastante longa, como é realmente Brasília, e bastante larga, como é o projeto de Brasília. Disse então uma voz repetidamente. Então, ele ainda está no sonho dele, né, que ele está aqui relatando. Quando se vierem a escavar as minas escondidas, no meio desses montes, aparecerá aqui a terra prometida. Então, eu quero fazer um comentário, né? Então, Brasília representando o Brasil, né? Então, é a capital. Mas, quando se vierem escavar as minas escondidas no meio desses montes, então, do Brasil, né? As minas que o Brasil tem, aparecerá aqui a terra prometida. Olha que profecia muito interessante. De onde jorrará leite e mel. Então, a famosa frase,
de onde jorrará leite e mel, foi de Dom Bosco. E isso é muito importante para a gente ter uma visão histórica do que aconteceu por lá. Será uma riqueza inconcebível. Então, Dom Bosco tem esse sonho, faz essa previsão, relata esse sonho, e aí acontece uma série de fatos depois envolvendo Brasília. O vínculo desse sonho de Dom Bosco com a construção de Brasília, então o vínculo desse sonho de Dom Bosco com a construção de Brasília se deu logo na primeira obra de alvenaria, que foi a Ermida Dom Bosco. Então primeiro construíram a Ermida Dom Bosco, até antes da própria construção de outras obras em Brasília. A Ermida Dom Bosco é uma pequena capela em forma de pirâmide, né? Tem formato piramidal, e foi projetada também por Oscar Niemeyer. Como vocês sabem, Oscar Niemeyer foi o arquiteto que projetou Brasília, e ele projeta como primeira obra em Brasília a Ermida Dom Bosco. Então, tendo uma correlação claríssima entre a profecia de Dom Bosco com a construção de Brasília. E ela se localiza na margem justamente do Lago Paranoá. Então, justamente na margem do lago está a Ermida Dom Bosco. Depois foi construída em Brasília a Catedral Dom Bosco. Então a Catedral Dom Bosco também foi erigida por causa desse sonho de Dom Bosco, ou também chamada de Santuário Dom Bosco. Então aquela catedral linda, maravilhosa, também projeto de Niemeyer, muito bonita, alguns de vocês já visitaram, e que tem esta lembrança da profecia de Dom Bosco. Esse santuário também foi feito em Brasília por causa do sonho de Dom Bosco. Então, foi feito também em função desse sonho que Dom Bosco teve. Então, Brasília não foi feita com referências a Dom Bosco casuais. Não, a referência é proposital. Por isso que a primeira construção foi Ermida Dom Bosco, e depois que fizeram a Catedral Dom Bosco. Então vamos ver o que o JK fez, o Juscelino Kubitschek fez. O Juscelino Kubitschek, ele percebia que a capital do Brasil deveria ser numa região mais central. Porque vamos falar geograficamente, historicamente. O Brasil, naquela época, era muito desenvolvido no litoral. Tanto que a capital era o Rio de Janeiro, né, que ficava no estado da Guanabara, né, que era o antigo Distrito Federal. Então, a capital era o Rio de Janeiro, e todo o desenvolvimento do país estava no litoral. Claro que por causa dos portos, por causa de toda a história do Brasil. Mas o Juscelino Kubitschek percebeu que o Brasil precisava ir mais para o interior, avançar mais para o interior. Foi quando ele pensou em fazer uma capital mais no interior. E aí, especificamente no estado de Goiás, muitas pessoas encamparam essa ideia, mas justamente entre o paralelo 15 e 20. Então, falaram que Goiás seria realmente um excelente estado, evidentemente que foi um recorte dentro de Goiás, que hoje é o Distrito Federal, mas que seria um excelente estado para se fazer a obra, naquela época era dentro do estado de Goiás. Mas justamente nos paralelos e propositalmente entre os graus 15 e 20. Então, primeiro houve a profecia de Dom Bosco e depois houve a construção de Brasília em cima dessa
profecia. Só que a profecia é muito interessante. Fala de Brasília como capital do Brasil, evidentemente como símbolo do Brasil, mas fala de terra que correrá o leite e o mel, então os alimentos, né? Brasil é o país que alimenta o mundo, então é um país riquíssimo em alimentos. Então existem 3 países principais que alimentam o mundo. Um é os Estados Unidos, outro é o Brasil e o terceiro é a China. Então são países grandes produtores de alimentos para o mundo inteiro. Então daí vai correr lá o leite e o mel. Agora tem uma frase muito mais interessante que é sobre a terra prometida, que a terra prometida seria aqui. Então essa é uma visão muito interessante, de muitas riquezas. E de fato o Brasil é uma terra prometida de muitas riquezas. Então, Brasília, então o projeto de Brasília foi um projeto de Juscelino Kubitschek, e Juscelino Kubitschek respeitou muito essa profecia de Dom Bosco e construiu Brasília justamente entre os graus 15 e 20 para que Brasília fosse então a capital desse país que seria a terra prometida, onde jorraria o leite e o mel. E ao fazer isso, ele não apenas cumpre a profecia, de certa forma, quando constrói Brasília, mas também propositalmente faz no interior naquela localização. E construindo primeiro a ermida Dom Bosco, depois a Catedral Dom Bosco, também chamada de Santuário Dom Bosco, tudo propositalmente, porque Juscelino Kubitschek respeitava muito essa visão, essa profecia, e o projeto foi feito em cima dessa visão e dessa profecia. Então esse é um aspecto histórico maravilhoso do Brasil, e temos justamente Brasília como centro do Brasil, como local mais importante do Brasil, e que justamente seguiu esta profecia. Então, Juscelino Kubitschek, ele se prepara para construir Brasília. E realmente isso ajudou muito o desenvolvimento do Brasil, desde lá até então, porque o Brasil foi se dirigindo para o interior. Então, o interior do Brasil tinha muitas matas e tudo mais, etc. Mas especificamente naquela região é uma região de cerrado. E depois, inclusive, foi uma região com um projeto maravilhoso também em outro sentido. Porque o cerrado era feito de terras, na época, não agricultáveis. E alguns cientistas brasileiros começaram a perceber que eram terras não agricultáveis, mas que poderiam ser sim aproveitadas. Então, o Brasil transformou essas terras de Goiás, de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso, da região do Centro-Oeste, começou a transformar essas terras em terras agricultáveis. E é aí que o Brasil se tornou essa potência alimentar para o mundo, realmente cumprindo as profecias de Dom Bosco. Então, o país da onde correrá o leite e o mel, o país da onde será ou se tornará a terra prometida. A terra prometida é o Brasil segundo essa profecia. Então é uma profecia muito importante. E que a construção de Brasília está totalmente embasada nesse sonho também. Claro que havia um projeto de colocar a capital mais para o interior, então tirar do Rio de Janeiro e colocar mais para o interior do Brasil, mas justamente inspirado nesse sonho. Então Brasília
passou a ter, desde a sua construção, esse papel tão relevante, tão importante no Brasil. E continuará tendo esse papel importante, relevante na história do Brasil, porque desde a sua fundação ela já foi feita para ter esse papel relevante. E se vocês observarem todo o projeto, né, do Niemeyer, é um projeto maravilhoso. E é um projeto de uma cidade futurista, que naquela época já era um projeto arrojado. É um projeto muito bem visto no mundo inteiro. E uma cidade arrojada, uma cidade futurista, todas as suas obras são futuristas, todas as suas construções são futuristas, porque esse é o destino de Brasília. Então, quando Juscelino decidiu fazer Brasília, ele já queria fazer como uma capital no Brasil Central, e realmente está na região centro-oeste, Brasil Central, mas propositalmente dentro desses graus 15 e 20. Então, dentro desses graus, se construiu, então, Brasília, dentro desse projeto, para que Brasília realmente tivesse um papel histórico muito importante. Então, o papel histórico de Brasília já foi desde a sua fundação, desde a previsão de Dom Bosco, até a sua fundação, e a fundação foi feita com a ermida Dom Bosco, até a sua construção, que foi um projeto do Juscelino Kubitschek, toda a construção, e que o projeto teve Oscar Niemeyer como grande arquiteto, maravilhoso arquiteto, que projetou todas essas construções incríveis que temos em Brasília, né? Então, desde a esplanada dos ministérios, até o Congresso, até todas as construções de Brasília, é um projeto maravilhoso, é um projeto futurista, e é um projeto para realmente fazer história, não apenas no Brasil, mas fazer história no mundo. Então, é um projeto futurista que pretendia não apenas fazer história no Brasil, fazer história no mundo, por esse aspecto futurista, por uma arquitetura maravilhosa e por essas previsões de Dom Bosco. E olha que são previsões bastante avançadas, então coloca como terra prometida. Isso não é pouca coisa. Isso é uma previsão impressionante e com riquezas incalculáveis, onde jorrará leite e mel. Então, essa antevisão, essa previsão de Dom Bosco está se realizando nos dias atuais. E esse papel histórico de Brasília foi desde a sua fundação, em 1960, desde a sua construção por Juscelino Kubitschek, até o momento atual, né? Então, até o momento atual, exerce um papel importantíssimo, não apenas no Brasil como no mundo, porque foi projetada para ser uma cidade futurista, a cidade do futuro, a terra prometida, a terra do amanhã. E por causa desse projeto futurista é que ela tem um papel tão importante. Agora, não apenas na história do Brasil, mas na história do mundo. Então, realmente, eu vou trazer para vocês agora, nesses novos programas, né, questões interessantíssimas sobre história, sobre geografia. E hoje estamos falando das profecias de Dom Bosco sobre Brasília. E que é uma profecia muito interessante, muito importante, que muitas vezes a gente não tem esses dados históricos e não sabe por que Brasília foi construída justamente naquela região. Então, tem um motivo geográfico, né? O Brasil precisava se expandir para dentro e não apenas no seu litoral. Então, precisava se explorar essas regiões interiores do Brasil,
se colocou entre o paralelo 15 e 20 propositalmente, por causa dessa profecia de Dom Bosco. Então temos aqui uma questão histórica muito importante e que entendemos que é uma história do passado, da própria cidade. Então, do passado, que sentido? Ela já foi não apenas projetada, mas principalmente profetizada por Dom Bosco. Então ela já existia antes na profecia de Dom Bosco. No presente, então no presente momento, como capital do Brasil, como cidade muito bem projetada, como arquitetura muito bem feita, como projeto muito inteligente de Juscelino Kubitschek, mas para o futuro. Por isso que ela tem esse aspecto futurista. Então ela é projetada para o futuro porque provavelmente também terá um papel muito importante no futuro. No futuro não apenas do Brasil, mas no futuro do planeta, já que Brasília é o centro do país que foi profetizado por Dom Bosco como terra prometida. E se foi profetizado por Dom Bosco como terra prometida, significa que será realmente e de riquezas incalculáveis, né? Também essa foi uma outra expressão que o Dom Bosco colocou, e que significa o seguinte, que então, riqueza, eu falei incalculável, riqueza inconcebível, né? Essa foi a expressão exata de Dom Bosco, mas que são praticamente sinônimos, né? Então, uma riqueza inconcebível, um país riquíssimo, um país que alimenta praticamente o mundo, é o grande produtor de alimentos do mundo. Então, temos essa capital de Brasília como uma cidade importantíssima, desde o passado, desde as profecias de Dom Bosco, até o presente, desde a construção de Juscelino Kubitschek, desde o projeto de Oscar Niemeyer, e para o futuro. É uma cidade também que para o futuro é muito representativa, não só no Brasil, como no mundo. Então eu vou trazendo essas histórias interessantes, né, sobre o Brasil, sobre a geografia, sobre vários aspectos. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.